a gente não tirar o sapato de vez em quando, ao invés de estarmos abrindo uma caminhada a uma nova terra, vamos ficando num lugar muito pequeno. Quem tem fé são as pessoas que conseguem resgatar, né, uma relação com esse Deus, sabendo que Ele passa por esse lugar que elas achavam inimaginável que pudesse passar. Para que haja um diálogo, alguém tem que falar e alguém tem que incondicionalmente escutar. O rabino Newton Bonder é escritor, palestrante e líder espiritual da congregação judaica no Brasil. Reconhecido internacionalmente, tem 18 livros publicados. Em 2006, foi convidado pela Universidade de Harvard a refazer o caminho percorrido por Abraão no Oriente Médio. A experiência dessa viagem de autodescoberta resultou no livro Tirando os Sapatos. Este é o tema de hoje do nosso programa. Vamos lá? Na verdade, eu recebi um convite, né, há 2 anos atrás, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que já há alguns anos tem um projeto chamado Os Caminhos de Abraão, o Caminho de Abraão, perdão, no singular, e que é um projeto que foi desenvolvido pelo Departamento de Negociação de Conflitos da Universidade, e é um departamento que busca gerar projetos que possam melhorar a qualidade de tolerância, de aceitação entre grupos, particularmente grupos que estejam em conflito. Imaginaram a criação de um caminho, né, mais ou menos nos mesmos moldes, onde pessoas pudessem caminhar e fazer uma espécie de uma peregrinação, uma caminhada de reflexão, justamente pelo trajeto onde o patriarca Abraão teria percorrido, né, ele que no texto bíblico e na verdade, para as 3 tradições bíblicas, né, judaica, cristã, muçulmana, ele representava um patriarca comum. Todos tinham nele um modelo, uma pessoa muito especial. Então, a ideia seria isso, seria gerar um caminho, né, onde as pessoas pudessem ir, passando pelos vários países, né, desde o lugar onde ele nasceu até o lugar onde está sepultado, que hoje se encontra nos territórios palestinos, na cidade de Hebron, e poder fazer essa caminhada com a intenção de ampliar, digamos, comercialmente a região, desenvolver comercialmente aquela rota e, ao mesmo tempo, permitir que caminhantes, peregrinos das 3 religiões pudessem ali interagir, conhecer as culturas da região e, ao mesmo tempo, talvez entre eles, ir se conhecendo e diminuindo o estranhamento, né, as diferenças, reconhecendo o quanto cada um tinha em comum com o outro. Calçados com esses sapatos, fazemos nossa caminhada pela vida. O Criador terá que nos dizer de tanto em tanto: descalça teus sapatos, porque o chão em que pisas é sagrado. E a proposta era, pela primeira vez, fazer o trajeto, né, na verdade, imaginado, e que vai demorar alguns anos para que isso aconteça, né, sai do lugar de nascimento, né, que é disputado, existem vários lugares, mas o texto bíblico apresenta como vindo da cidade de Ur, né, no Iraque, mas ele se desloca até a cidade de Haran, que hoje fica no sul da Turquia, né, no centro-sul da Turquia, e lá ele ouve o chamado de Deus, que diz para ele, vai, literalmente, se você olha o texto bíblico, ele diz, vai em direção a si mesmo, a terra que eu vou te mostrar. E ele então começa esse percurso, né, que nós fizemos, passamos pela Turquia, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia, pelos territórios palestinos, e na verdade terminamos, não só fomos ao lugar do sepulcro dele em Hebron, mas terminamos na cidade de Jerusalém num encontro entre vários grupos, várias organizações pela paz, palestinos, israelenses, e essa foi a viagem.
o que foi interessante? Para mim, particularmente, foi o processo, que nós éramos 23 pessoas, éramos 3 religiosos, um de cada uma das religiões, eu como judeu, rabino, havia um padre italiano que já há vários anos mora na Síria, e havia também um sheik de origem turca, e haviam pessoas que trabalham em organizações não governamentais pela paz, de vários lugares diferentes, pessoas da Universidade de Harvard e algumas pessoas que trabalham na área de mapeamento e também de caminhadas. Então nós éramos um grupo muito diverso, passando por lugares muito diversos, lugares conflituados, mas e conhecendo um pouquinho as culturas e principalmente o que cada uma delas falava sobre esse personagem Abraão. Porque passamos a vida batendo a porta pelo lado de dentro, o que nos faz alucinados a ponto de pensar que estamos encarcerados e que a liberdade está do lado de fora. Esse livro ele foi feito, uma parte dele são entrevistas com uma jornalista, com a Tânia Menai, uma jornalista que vive hoje em Nova York, e nessas entrevistas eu conto a viagem, por onde passamos, algumas coisas que foram acontecendo, relato literalmente da viagem. E no outro pedaço do livro, que vai sendo intercalado, eu vou falando sobre a viagem interna, sobre o que vai acontecendo comigo nesse processo de tentar me abrir à escuta do outro, não só da tradição do outro, das várias teologias que haviam em torno da figura de Abraão, mas principalmente andando por aqueles lugares onde, de novo, por conta do conflito, existe tanto ódio, que é o que, na verdade, produz a violência, tantos ressentimentos, e essa caminhada me fez justamente lembrar de uma passagem do texto bíblico, que é a passagem onde Moisés, diante da sarça ardente, quando Moisés se encontra diante, primeira vez que ele tem a presença de Deus revelada a ele, Deus diz para ele: tira o teu sapato e pisa em solo sagrado. E através dos tempos, os comentaristas se fizeram essa pergunta, o que quer dizer tirar o sapato? Eles mesmos foram respondendo, dizendo que o sapato é aquilo que se conforma ao nosso pé, aquilo que dá uma estrutura e que a gente se sente acomodado a essa estrutura do sapato. E que tirar o sapato significaria a possibilidade de pisar o chão sagrado, significaria a possibilidade de sair do seu pensamento, sair da sua visão e acolher uma visão mais ampla, que não fosse só a da sua mentalidade, ou da sua tradição, ou da sua identidade. O livro é um pouco essa coisa de como uma pessoa que tem uma identidade muito forte, sou um judeu, sou rabino, como que uma pessoa com uma identidade muito forte, como que você faz para escutar o outro, verdadeiramente escutar o outro, não num ato de tolerância. Tolerância muitas vezes é essa ideia de tolerar, aguentar o outro. Então, foi uma experiência mesmo muito profunda, assim, de acolher o que o outro estava dizendo. Sempre que, no meio de uma discussão, imploramos com a expressão "me escuta", estamos exortando o outro a pisar no chão com seu pé desnudo. A liberdade do pé descalço é ameaçadora à identidade pessoal. Nós ficamos muitas vezes em lugares mais inóspitos, no deserto, etc. Às vezes ficávamos em hotéis, em lugares cidades maiores.
E uma das pessoas que dividia o quarto comigo era uma pessoa extremamente interessante do Paquistão, né, de uma ONG no Paquistão, mas ele tinha um ódio, se puder usar essa palavra, que é muito ruim, né? Mas era o sentimento mesmo que ele tinha. Ele tinha um ressentimento, né, com o Estado de Israel, né? Ele que recebia sempre a informação da cultura, da mídia do país e tudo mais. E nós nos encontramos no aeroporto na Turquia. Ele não sabia que eu era nem judeu, nem rabino. E nós tivemos uma convivência muito boa, muito próxima, até que ele descobriu quem eu era, né? E ele ficou no início muito incomodado com isso, mas, ao mesmo tempo, muito intrigado, né? Porque nós já tínhamos uma relação, já tínhamos uma amizade, e foi um aspecto muito interessante da viagem. Ouvi muitas vezes dele, e não foi só dele, em vários lugares onde a gente ia, ouvi coisas muito pesadas, né? Percepções, julgamentos muito pesados que, de alguma maneira, atingiam a minha identidade, né? E, ao mesmo tempo, conviver com isso, dar isso o tempo, né? Sem que você seja só reativo a isso, né? Oferecer o tempo e a escuta, né? Para que a gente comece a entrar realmente numa situação de diálogo. É como se Abraão descobrisse os 3 maiores segredos da vida. O primeiro sobre si mesmo, que foi criado à imagem e semelhança do divino. O segundo sobre o próximo, não há outro porque tudo é uma manifestação de Deus. E o terceiro sobre o comportamento mais importante em um ser humano, ser compassivo e acolher, hospedar. Eu nunca tinha me dado conta qual era a grande qualidade de Abraão, né? As tradições normalmente apontam Abraão como alguém que era muito próximo de Deus, talvez o primeiro monoteísta, né? Era sempre assim uma figura assim. A verdade é assim, que se você perguntar para as pessoas, né, quem foi Abraão e o que fez Abraão para ser guardado 4.000 anos depois na história, nós usamos essa palavra, foi um patriarca. O que quer dizer isso? Né? Mas a verdade é que Abraão tem um peso muito importante nas 3 tradições, e talvez todo o Ocidente, né? Porque Abraão não era questão só da relação dele com Deus. Abraão é o primeiro indivíduo, por isso ele é um ser da civilização, né? Ele é o primeiro indivíduo que deseja passar valores que ele tem aos seus filhos. Ele na verdade, ele personifica o indivíduo que inventa a identidade. Essa é a grande questão de Abraão. O que todos nós vivemos? Nós vivemos, e quando nós desenvolvemos uma visão do mundo, nós temos valores. E queremos passar esses valores para os nossos filhos, né? Talvez até simbolicamente, essa terra para onde Abraão se dirige, é uma terra que honre, né, exatamente esse crescimento dele, aquilo que o ser humano aprende como valores, e você podendo passar isso para os seus filhos, e supondo que os seus filhos levem adiante e aperfeiçoem esses valores. A identidade é algo muito rico para todos nós, por isso nós buscamos as nossas origens, nossas tradições. Mas a nossa identidade, em algum momento, ela pode ser também tóxica, né? Se a gente não tirar o sapato de vez em quando, né, e não pisar no chão, um chão que é universal, um chão que é mais amplo do que muitas vezes a visão que a gente herda da nossa tradição, dos nossos pais, a gente, ao invés de estarmos abrindo uma caminhada a uma nova terra, vamos ficando num lugar muito pequeno, muito exclusivo, né? Um lugar que segrega, um lugar que não deixa o outro se aproximar, né? A não ser que o outro seja conveniente, que o outro não ameace os meus fundamentos, né? Não coloque em xeque os meus fundamentos. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação.
eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Se fosse solicitado para você uma definição do que seja a evolução humana, o que você diria? A palavra que eu aprendi nessa caminhada em relação a Abraão, hospitalidade. Uma palavra que eu sempre passei ao largo dela, nunca achei uma palavra muito... Para mim, hospitalidade é assim, um gesto bacana de você abrir espaço na sua casa para o outro. Mas hospitalidade na verdade, é um despojamento. É um despojamento em que você, na verdade, oferece o que é seu ao outro. É um outro modelo de consumo. Normalmente, o que a gente considera na cidade, na nossa relação que nós temos, o que é mais justo é o seguinte: o que é teu, o que é meu, é meu. Se eu respeitar o que é teu, a propriedade sua, e você respeitar a minha propriedade, nós somos dois grandes cidadãos. Né? O que a hospitalidade diz? O que é teu, o que é meu, é teu. O que se traz para casa quando se é anfitrião é um outro, que não é uma cópia de nós sob a camuflagem de um outro. Não são as nossas expectativas que devem ser saciadas, mas a necessidade de um outro. Então, assim, acolher o outro, e essas eram as histórias que no caminho ia ouvindo sobre Abraão, que eram muito, muito impressionantes. Né? Por exemplo, uma história da tradição islâmica que diz que Abraão um dia ele gostava muito de receber, ele era hospitaleiro, era a maneira dele praticar a sua espiritualidade, era acolher pessoas. Isso vem do texto bíblico, mas muitas lendas sobre isso. Uma dessas lendas conta que um homem de 70 anos passa pela tenda de Abraão, que segundo as tradições tinha os quatro lados abertos. Portanto, era uma tenda aberta ao mundo, né? Não fechada, mas aberta ao mundo. E esse homem de 70 anos se aproxima e diz: não, entra aqui, eu faço questão, entra. Uma coisa muito do Oriente Médio, né? da tradição árabe, da tradição judaica também. Entra aqui, toma alguma coisa, come alguma coisa. E esse senhor entra e senta, e ele senta aqui que eu vou preparar um banquete para você. Enquanto ele está preparando, esse senhor começa a falar coisas. E entre as coisas que ele diz um monte de coisas que Abraão, na contramão do que acredita Abraão. Começa a falar de vários deuses, começa a falar de uma percepção de mundo totalmente contrária àquela que Abraão tem. E num dado momento, Abraão pensa assim: mas meu Deus do céu, olha quem está na minha casa. Um idólatra, um sujeito como esse cara aqui, e eu preparando a comida para ele. E de repente ele ouve, né, segundo essa lenda, ouve a voz de Deus, e a voz de Deus diz para ele: Abraão, esse homem tem 70 anos. Há 70 anos que eu dou para ele comer café da manhã, almoço e janta. Eu nunca perguntei o que ele pensa, o que ele acredita. Você, para dar a ele uma refeição, está condicionando a quem ele é. Cai a ficha para Abraão. Né? Essa condicionalidade de aceitação do outro, de ajuda ao outro, desde que o outro esteja, digamos assim, dentro daquilo que é do meu interesse, dentro da minha agenda, dentro da minha perspectiva, dentro do meu olhar, isso na verdade não é hospitalidade. Hospitalidade é levar para dentro da tua casa um outro. Então, assim, esse movimento que é difícil, muito difícil, verdadeiramente muito difícil, foi o que a viagem na verdade foi construindo em mim. Muitas vezes eu ouvia falas que eram extremamente agressivas à minha identidade. Né? Algumas sem querer, simplesmente porque elas iam de crenças diferentes ou de formas diferentes de ver as coisas. Algumas outras eram direcionadas por ressentimento, etc. Tinham um teor agressivo. Mas o que era mais fantástico era o aprender de uma escuta que, de novo, não era diplomática. Era uma escuta
que doía, porque ela era escutada, não era repelida, né, ou por uma forma de alienação, ou fingir que não era comigo. Ela era acolhida. Mas é o que eu estava hoje dizendo, né? Na verdade, o diálogo, o que é um diálogo? É o reconhecimento de que existe um outro, quando a gente está falando, né? Para que haja um diálogo, não são duas pessoas falando. Para que haja um diálogo, alguém tem que falar e alguém tem que incondicionalmente escutar. Se não tiver alguém incondicionalmente escutando, não há um diálogo. Incondicionalmente escutar não quer dizer que você concorda com tudo que o outro está dizendo, mas você está acolhendo o que o outro está dizendo, né, como sendo, da perspectiva do outro, verdade. Então é essa hospitalidade da escuta que acolhe o outro e que põe em risco tudo que você tem. Porque se você não condicionar a sua escuta, o outro pode estar dizendo uma coisa que não te interessa. O outro pode estar dizendo uma coisa que vai na contramão dos seus interesses, das suas crenças, da sua forma de ver as coisas, né? O outro pode estar dizendo coisas que lhe colocam diante dos seus medos. Mas só esse lugar realmente resgata um diálogo. E essa foi a caminhada para mim, né? A capacidade de ficar ouvindo e acolhendo as falas. Seja lá quem você for, e seja lá onde estiver, não tenha medo de tirar os sapatos. Essa não é uma rebelião contra as identidades, muito pelo contrário. Todos precisam de calçados para efetuar a viagem com maior conforto. Apenas não deixe que seus calos retirem sua sensibilidade e a capacidade de transformá-los para que continuem a oferecer conforto em vez de sofrimento. Quando eu voltei da viagem, eu estava muito mexido, né, com essa questão do quanto eu estava desmontando a minha identidade, com muito medo, porque na verdade a minha identidade não é só minha. A minha identidade, eu sou como representante muitas vezes de um grupo, eu tenho que sempre... Tem outros aspectos, essa questão da identidade para mim, né? Então assim, eu queria muito poder reproduzir uma viagem que foi muito bacana e cheia de tensão, porque era por lugares diferentes, a gente passando pela Síria, que era um lugar, como judeu e rabino, nunca imaginei que eu ia visitar a Síria. Nós entramos no Líbano, numa área onde é a área do Hezbollah, que tinha poucos meses antes entrado numa guerra bastante pesada lá no norte de Israel e no sul do Líbano, né? Houve ali um conflito, poucos meses antes a gente entrou naquela área. Então assim, era assim um pouco entrar na jaula do leão, né? Ao mesmo tempo desmistificando isso, né? Porque se eu não quero ser ingênuo em relação às questões políticas, à complexidade de tudo que lá existe, mas o povo da região, o povo daquela região, de todos esses países que eu fui passando, era extremamente hospitaleiro. E esse povo não dava medo, né? Então eu queria relatar um pouco a viagem e queria relatar a outra viagem, que era a viagem teológica, onde esse Abraão apareceu para mim, o Abraão que era não só o meu Abraão, porque o mais bonito da história de Abraão é que existem duas famílias, né? Quase como assim, aquele pai que tem duas famílias, né? Nós estávamos num lugar na Turquia e tinha um rapazinho que estava nos acompanhando e uma hora se afastou todo mundo e ele virou para mim, ele não sabia quem eu era. O senhor sabe a história bíblica? E eu digo, mais ou menos, né? Eu vou lhe contar. Abraão tinha uma mulher legítima e tinha uma outra que era a outra. O senhor sabia disso? Não sabia. Então, a legítima era a Agar. A outra era uma tal de Sara. Né? E você ouve aquilo e
ao invés de pensar assim, ele nunca leu direito, ou o que ele lê é errado, em vez de você pensar isso, você se dá conta, uau, olha o que eu digo do outro. Eu digo a mesma coisa do outro. Tinha uma mulher que era a verdadeira e tinha a outra. É do filho da verdadeira que segue a tradição. De repente a escuta, ela não está mais no lugar teológico. Ela está no lugar do respeito ao outro. Nós somos os dois filhos disputando por um único pai. Quem é o filho legítimo? Então, esse tipo de experiência eu queria relatar eu mesmo. Eu escritor, quero escrever isso. Mas eu escrever uma viagem, eu não sei se você escrever viagem, sabe? Viagem mesmo, um roteiro de viagem. Aí a Tânia, que é muito minha amiga e que é uma pessoa ótima e que tem um olhar assim com muito humor para as coisas, um olhar jornalístico mesmo. Eu digo, Tânia, faz o seguinte, como é que eu vou ter duas vozes? Só posso ter duas vozes se eu escrever eu mesmo e se eu falar para você e você reproduzir o que eu estou falando. Então, na verdade, tem ali duas pessoas falando, uma por intermédio da Tânia, que fez isso jornalisticamente, e outro que era eu, no sentido escritor, escrevendo ali profundamente o quanto aquilo tinha me impactado. Aí, quando isso se ficou claro como forma, foi bem fácil fazer esse livro. Eu ali me senti acolhido em lugares que poderiam ser muito hostis do ponto de vista da minha identidade, da minha cultura, da minha pertinência, lugares que teriam tudo para ser vistos como um lugar dos outros, um lugar hostil, mas me senti acolhido, me senti recebido numa hospitalidade que é uma sabedoria muito profunda, que a civilização não ainda alcançou, mas que as pessoas, às vezes, no seu lugar mais simples, mais humilde, no dia a dia, praticam com muita maestria.